Bom dia, paz seja convosco, amém? Hoje mais uma aula, da nossa escola bíblica dominical, da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Samambaia. E hoje a nossa aula vai ser a lição 6. E o nosso estudo também vai ser sobre o Espírito Santo e a armadura de Deus. E o texto que nós vamos ler se encontra lá no livro de Efésios. Nós vamos ler do 6, o capítulo 6, e nós vamos ler do 10 ao, ao, ao 13. Amém? Está assim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Eu convido você a fechar seus olhos para a gente fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, neste momento, primeiramente, nós queremos te agradecer por esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Senhor, também te peço por esta aula, Pai, que o Senhor venha falar no coração de cada um, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós possamos estar sensível à tua voz, Espírito Santo. Assim eu te oro e assim eu te agradeço. Amém. Queridos, olha só. Para falar dessa armadura aqui, de Deus, quando Paulo ele escreveu essa carta aos irmãos lá em Éfeso, ele estava preso. Então, refletindo acerca das batalhas espirituais pelas quais ele passava, e ele viu que na armadura usada pelos soldados romanos, uma ótima ilustração para a proteção do cristão espiritualmente, ligado a Cristo. Então, Paulo aqui, ele usou cada peça da armadura espiritual para representar um atributo do caráter de Jesus, que deve ser achado em cada cristão para que ele tenha vitória sobre o mal. Então, colocar toda a armadura de Deus, ela tem a ver o quê? Tem a ver com estar em Cristo. Nós temos que estar em Cristo e ser revestido com o Espírito Santo. Então, nessa lição, nós vamos estudar a chave para a vitória nas batalhas espirituais, para as nossas vidas. O cristão ele deve conhecer e manusear adequadamente essas armas fornecidas pelo Espírito Santo. Amém? E essa armadura, ela é composta de 6 peças. E aqui eu vou estar, falando de cada peça, dando significado, explicando um pouco, porque nós também temos, pouco tempo na aula. Então, a primeira peça, o cinturão da verdade. Olha só o que significa. Era uma faixa larga de couro colocada em torno da cintura para firmar as outras peças da armadura no corpo do soldado romano. Era para sustentar a espada. Então, olha o que ela representa para nossas vidas. Ela representa o que? A verdade. Ela representa a fidelidade. Ela representa a integridade. E nós temos que praticar a verdade, nós cristãos. Nós temos que procurar viver essa verdade, sabe? Nós temos que, nós não podemos ficar assim, mentindo, porque nós sabemos que a mentira não é de Deus. A mentira é de quem? Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então,
o cristão, ele não pode ser desonesto, porque se ele for desonesto, ele não vai resistir o pai da mentira, que é o diabo. Então nós temos que procurar ser honesto, entende? A gente tem que procurar essa qualidade, nós temos que ter isso na nossa vida, sabe? Nós que conhecemos a palavra, nós que estamos em Cristo. Segunda peça, a couraça da justiça. Olha só, a couraça da justiça, ela era uma peça de proteção dos órgãos vitais e da parte superior do abdômen ali do soldado. Isso significa o quê? É nós cristãos estar justificado para com Deus ou perante a Deus. É você praticar a justiça para com o teu próximo. Nós não podemos ser injustos com o nosso próximo e, ao mesmo tempo, estar justificante perante a Deus. Estar justificado perante a Deus não tem como. Porque ou você é ou você não é. Entende? Então, o Espírito Santo, ele é quem nos reveste com a couraça quando nos convence da justiça que Jesus cumpriu. Jesus cumpriu uma justiça em si mesmo, lá na cruz do Calvário, morrendo por nós. Então, sabe, ali ele, fez justiça por nós. Então, essa couraça, ela é que blinda o nosso coração, ela blinda o coração do cristão contra o pecado e as acusações do inimigo. Terceira peça, a sandália do Evangelho da Paz. Os soldados romanos naquele tempo calçavam sandálias reforçadas para percorrer longas distâncias. E ali no solado grosso, da sandália, havia grandes travas. Essas travas eram para firmar os seus pés no chão. Então, é como as chuteiras dos jogadores, de hoje. Não tem travas na chuteira ali, quem joga futebol? Então, olha só, o ato de calçar os pés aplica-se o quê? Ao processo de evangelização, da gente evangelizar, da gente pregar a palavra de Deus. Nós cristãos devemos calçar essas sandálias, as sandálias do Evangelho, a fim de cumprir a grande comissão que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Sabe, Jesus deixou essa comissão para nós, ir de pregar a palavra, pregar e fazer discípulo. Então, isso é para nós. Nós temos que pregando, sabe, em todos os lugares, a boa nova de reconciliação que é Cristo Jesus. E quem está, queridos, calçado com estas sandálias, ele não vai andar pelos caminhos do pecado. Ele vai fugir da aparência do mal. Se ele, sabe, estando calçado com essa sandália do Evangelho da Paz, se ele vê o caminho ali tortuoso, torto, ele não vai. Ele vai seguir o caminho reto, que é o caminho de Cristo. Ele vai fugir da aparência do mal. Amém? A quarta peça, o escudo da fé. Olha só, Paulo se refere aqui neste texto que era um escudo grande que protegia o corpo inteiro do soldado. Então, o escudo da fé é um poderoso instrumento de defesa e tem o poder de vencer o quê? O mal, vencer o mundo também. Quem tem o escudo da fé não é incrédulo, mas ele vai acreditar nas verdades contidas na palavra de Deus. Não vai ser uma pessoa incrédula, uma pessoa duvidosa. Ele vai ter fé em Cristo Jesus, ele não vai duvidar da palavra. A fé, ela tem a capacidade de proteger o cristão contra todos os dardos inflamados do inimigo, porque o inimigo, o que ele faz? Ele fica ali jogando os dardos inflamados dele para nos atingir. Então nós temos que ter fé em Cristo Jesus. Quinta peça, o capacete da salvação. Esse capacete romano, ele era uma peça de couro grosso,
ou de metal também, usado para proteger a cabeça do soldado dos golpes da espada, né? E das flechas disparadas contra sua cabeça. Então, a salvação aqui é uma expressão de graça divina, que só pode ser recebida mediante a fé em Cristo Jesus. Você só recebe essa salvação se você tiver fé em Cristo Jesus, você entrega a sua vida a Ele, você recebe Ele como seu único e verdadeiro Salvador. Então, ela atua, sabe? A salvação ela vai atuar sobre a sua mente, na mente do cristão, como um capacete que protege das mentiras e das artimanhas do inimigo. Porque quem é mentiroso? Quem é o pai da mentira? Não é o inimigo? Ele é o pai da mentira. Então, o capacete da salvação vai te proteger, porque somente o Senhor Jesus ele pode colocar o capacete da salvação, porque só o Senhor pode te dar a salvação. Ninguém mais, só Ele. Só Ele que vai poder te dar a salvação. Só com Ele você vai ter a vida eterna. Amém? A sexta peça, a espada do Espírito. A espada ela é uma arma de defesa e de ataque. Os soldados usavam duas espadas, uma longa e a outra curta, usada em combate, corpo a corpo. Eles usavam, né, essa espada. Então, o que significa a espada do Espírito na armadura de Deus? Ela significa o quê? A palavra de Deus, que é o quê? Ela é a espada do Espírito. Ela é viva e ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Olha só, ela penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só, tá lá em Hebreus 4:12, depois você lê. Então, essa arma, ela é que Deus providenciou para que o cristão defendesse contra as investidas do inimigo. E como tal, ela deve ser bem manuseada pelo Espírito que habita no cristão, a fim de que produza o quê? Ela vai produzir vida, ela vai produzir cura e separação do pecado. Se o cristão não estiver, queridos, meditando diariamente na palavra de Deus, ele pode ser facilmente enganado. Ele pode confundir o que é e o que não é a vontade de Deus para a sua vida. Porque ele não conhece a palavra de Deus. Então ele vai acreditar em tudo que as pessoas falam. Não conhece a palavra de Deus. Sabe? Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que meditar na palavra de Deus, tem que estar sempre meditando na palavra de Deus. E o Espírito Santo que vai, ali na hora que você está lendo a palavra de Deus, ele vai te dando entendimento, ele vai nos dando o discernimento. Amém? Então, olha só, para a gente concluir. Em certo sentido, essa armadura de Deus, ela é uma imagem de quê? De quem? De Cristo Jesus na nossa vida. Por quê? Porque Cristo é a verdade, somente Ele é a verdade. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz. Nossa fé só é possível por causa da sua fidelidade. Ele é a nossa salvação, não há salvação em outro. E Ele é a palavra de Deus. Então, isso significa o quê? Que quando aceitamos a Cristo, nós também recebemos essa armadura de Deus. Então, nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus. Afinal, queridos, nós somos o quê? A igreja, nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a coluna e firmeza da verdade. O Senhor, Ele tem convocado cada cristão para defender como seus soldados os valores do reino,
Amém? Então se revista aí dessa armadura de Deus, sabe? Veste essa armadura de Deus aí. É essa palavra que eu tenho hoje para vocês, que foi o Espírito Santo e a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, 10 ao 20. Depois você lê esse capítulo e esses versículos para a tua vida e coloca isso na tua vida, tá bom? Então, esse foi o estudo para a nossa aula de hoje, amém? Que Deus vos abençoe, que vocês tenham um dia abençoado, amém? E um beijo no coração de cada um, amém?